Uma alternativa mais econômica para empresas com grande necessidade de renovação de equipamentos tecnológicos tem sido o leasing operacional, um serviço oferecido por algumas companhias aqui no Brasil. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Dukascop TV. E eu converso agora com Roberto Mussalem, presidente da CHG Meridian aqui no Brasil. O que é o leasing operacional? Bom, antes de entrar especificamente no leasing operacional, eu acho importante a gente conhecer a diferença entre o leasing operacional do leasing financeiro. No Brasil, o leasing financeiro é mais conhecido e ele tem um viés mais de financiamento, ou seja, quem faz opção pelo leasing financeiro, ele quer ao final do contrato fazer a opção de compra do equipamento por um valor residual já pré-estabelecido originalmente. O leasing operacional, ele tem um conceito de uso, né, e não de propriedade como o leasing financeiro. Ou seja, quem faz a opção pelo leasing operacional, ele quer ao final do contrato retornar os equipamentos para a empresa de leasing e não ter o risco de ficar com a obsolescência desses equipamentos. Primeiro, nós podemos tratar do rollout, que é a troca dos equipamentos velhos pelos equipamentos novos, e, afinal, é responsabilidade da empresa de leasing a destinação responsável, o descarte desses equipamentos, e não da empresa. E a economia, se o cliente opta pelo leasing operacional em vez de comprar o equipamento tecnológico? Ela é significativa, né? Primeiro, a empresa preserva o caixa dela, né? Em épocas de crise, muitas empresas querem preservar o caixa, né? Segundo, que uma parcela é mais barata do que qualquer outro tipo de financiamento. Outra coisa, o descarte é muito caro hoje em dia, principalmente com essa lei dos resíduos sólidos que nós temos, né? Essa responsabilidade ambiental que o Brasil está cada vez mais interessado nela, né? O cliente que é proprietário de um equipamento que tem uma obsolescência muito acelerada, depois vai ter que se desfazer dele, vai ter esse lixo eletrônico e ele vai ter que ter o cuidado de não colocar em qualquer lugar. Quando faz a opção pela empresa, pelo leasing, ele simplesmente retorna para a empresa de leasing, deixa esse custo e essa responsabilidade para as empresas de leasing operacional. Em geral, qual a duração do contrato com vocês? O contrato, geralmente, ele é do mesmo prazo da garantia que o fabricante dá no equipamento, né? Essa é outra vantagem, porque às vezes o cliente se estende com o equipamento mais do que o prazo da garantia e uma renovação de garantia sai às vezes mais caro do que a aquisição de um equipamento novo, né? Nós estamos falando em 90% dos casos de 3 anos para desktops e notebooks. E os players aqui no Brasil são em grande número ou não? Não, nós temos um mercado restrito, né? São empresas especializadas em tecnologia. Nós estamos falando de empresas como IBM, estamos falando de empresas como HP, esses são os players desse mercado. E como tem sido o enfrentamento da crise econômica? Olha, nós estamos tendo um bom desempenho esse ano, felizmente, porque, como eu disse anteriormente, nós trabalhamos com clientes corporativos e esses clientes corporativos, eles têm um orçamento, eles têm uma programação, a decisão de aquisição ou da troca do parque tecnológico, ele não acontece por impulso, né? É uma coisa programada. Em um caso ou outro, eles podem até postergar, mas necessariamente eles têm que fazê-lo para se manter sempre atualizados. Perspectivas de crescimento? São imensas, né? O Brasil é muito grande. Para você ter uma ideia, a decisão da CHG de vir para o Brasil, além de outros fatores que são conhecidos, indica que 10% do produto interno bruto brasileiro são de empresas de origem alemã, né? E na sua maioria clientes da CHG dentro da Alemanha, né? Isso faz com que a empresa que tem uma visão de atender os clientes a nível global tenham que estar aqui. Roberto Mussalem, muito obrigada pela sua participação aqui na Dukascop TV. Eu que agradeço, muito obrigado. Luciane Miranda para o São Paulo Direct da Dukascop TV.